E aí, pessoal, tudo certo? Então, eu tinha prometido para vocês gravar um vídeo sobre a elaboração de roteiros turísticos, né? Que é uma parte importante, um projeto importante dentro da disciplina. Vocês vão ter que elaborar um roteiro turístico combinando diferentes serviços e produtos em algo novo, né? Em algo único, digamos assim. E isso é uma das grandes partes, né, do trabalho que envolve a intermediação turística, agências de viagem, enfim, né? E é algo que é bacana num sentido que mexe um pouco com essa motivação do visitante, com essa questão do sonho da viagem, né? Com tudo isso. Então, eu acho que essa própria imagem aqui que eu escolhi para representar uh, esse tema, né? Representa isso no sentido de que é uma pessoa que está vendo no mapa quais são os pontos que ela vai visitar, buscando traçar qual é a melhor rota para chegar lá, o que ela vai visitar, o que ela vai ver, né? Pensando em como é que ela vai fazer para chegar lá, como esse exemplo do passaporte ou da passagem aérea, né? Vendo o que já foi dito a respeito daquilo, procurando se alimentar com, digamos assim, um repertório para saber o que visualizar, né? E, enfim, tudo isso auxiliado hoje em dia com o computador, né? Então, a ideia de um roteiro, né, se a gente for ver, ela tem em mente que ele tem uma natureza tripla, digamos assim. Ele é tanto um programa de viagem, no certo sentido de que é alguém que quer, enfim, fazer um programa mesmo de lazer, ter uma experiência turística, né? Ele vai ser um projeto, no sentido em que, para eu conseguir executar esse programa, eu vou ter que projetar, né, e vou ter que desenhar como é que eu vou realizar tudo isso, né, sequenciar as ordens das visitações, fazer o contato com os fornecedores, com os hotéis, enfim, ver tudo isso. E por um outro lado, o roteiro também ele acaba sendo um produto, né, num certo sentido em que quando a gente entra numa agência de viagens, a gente tem essa série de opções disponíveis, né, de diferentes roteiros, e de alguma maneira elas vão estar competindo pela atenção do visitante, né? Claro que vai ser sempre aquilo que, enfim, já que o visitante se enquadra melhor, o que ele busca, né, em relação a isso, mas eu tenho sempre essa comparação, num certo sentido, e um ponto importante do roteiro é ser economicamente viável, né, nesse caso. Então, se a gente for pensar a ideia de um programa de viagens, né, eu posso pensar a própria ideia de turismo em relação a isso, o turismo como esse deslocamento intencional para habitar temporariamente um espaço diferente. Né? Por que alguém sairia da sua casa, né, enfim, para habitar um local diferente? Né? Então, alguns pontos, né, que em geral envolvem a resposta a essa questão é uma para descansar, né, para fugir do seu cotidiano, ao menos temporariamente. Né? Uma outra resposta seria para descobrir coisas novas, né, para aprender, para se tornar um ser humano, enfim, com outras experiências, com uma certa bagagem, né? E um outro sentido também a questão da própria brincadeira, né, do jogar, para se colocar numa pele diferente, fazendo coisas diferentes, né, que não necessariamente envolvam um conhecimento, como é que eu posso dizer assim, mais livresco, né, mas isso de fazer uma coisa distinta, né, como esse exemplo aqui, que é enfim, um turismo de galpão, né, que ensina os visitantes a fazer churrasco, tá? Que é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo, para quem não é da nossa região, muitas vezes é uma coisa distinta, né, diferente. E tudo isso um pouco misturado, né? Então, os roteiros eles acabam lidando com esses três elementos, assim, digamos, que fazem esse imaginário de viagem, né? E aí, nesse sentido, é importante a gente considerar, em relação à experiência turística, que ela acaba ocorrendo em fases, né? E aí a necessidade da gente dividir mais ou menos essas fases e pensar o nosso visitante em relação a elas. Então, tem, por um lado, toda essa etapa de preparação da viagem, né? E preparação da ausência de casa também, né? Então, aqui entra, enfim, né, a própria questão de vacinas, questão de vistos, questão de câmbio, se é uma viagem para o exterior, né? Ou, enfim, com quem é que eu vou deixar o cachorro da família, enfim, essa série de questões que às vezes geram uma ansiedade bastante grande nas pessoas, né?
a própria saída de casa em si, a fruição da viagem, né? Ou seja, o coração da experiência turística, né? E depois um pouco essa volta para casa e uma reintegração nesse cotidiano, né? E aí a reflexão e recordação daquilo que foi experienciado e uma multiplicação do que foi vivido, né, para os seus conhecidos, enfim, o famoso boca a boca, que em termos de marketing turístico ainda é uma ferramenta imbatível, né? Por mais que às vezes também tenha se colocado de uma forma online, né? O boca a boca online, pelos comentários, enfim, reviews, né? Então é importante a gente ter essa, digamos assim, saber que a experiência turística ocorre nessas fases, na hora que a gente está estruturando um roteiro, para pensar quais são as necessidades do visitante em cada uma delas, né? Então, para alguém que está preparando a sua viagem, o que ele precisa saber antes disso, né? Antes de viajar, quando ele está lá, né? Que tipo de apoio, que tipo de suporte ele precisa ter, né? E depois, aqui na questão da volta, é justamente a relação de estabelecer a confiança e de manter esse vínculo, né, para captar esse cliente talvez para uma próxima viagem. Bom, então falando de experiência, né, o que a gente pode falar sobre a experiência turística, que eu acho que é um pouco esse o centro, né, de todo o sistema turístico e o centro, certamente, de um roteiro turístico, né? Bom, eu acho que essa imagem aqui com essa chama, né, digamos, parece uma coisa mágica, né, o fogo não aparece aqui atrás, tem uma sombra, né, mas um ponto importante é que a experiência é algo que é vivenciada subjetivamente por cada um, né, então cada um experiencia o mundo de uma maneira diversa, e a experiência está vinculada justamente à questão da atenção aos sentidos, né, ou seja, da pessoa se engajar, da pessoa dar atenção em relação àquilo, colocar o seu foco ali, né? Também está vinculado a uma questão de formação de memória, de bagagens, né? Enfim, eu dou essa minha atenção em relação às viagens porque eu procuro alguma coisa que depois eu vou me recordar no futuro, né? E que isso de alguma maneira vai fazer alguma parte da minha identidade, né? Eu busco em geral coisas que eu gosto e ao mesmo tempo eu dizer que eu fui em certos lugares ajudam a compor minha identidade pessoal, assim como outros elementos, como a roupa que a gente veste ou, enfim, outras coisas, não é? E por um outro lado, essa experiência ela também está vinculada sempre com essa experiência em primeira mão, né? Com essa vivência em primeira mão, com essa questão da corporeidade, com essa questão dos vínculos, né? Dos relacionamentos entre o visitante e o lugar. É por isso que o turismo é diferente de eu sentar na minha sala e ver um documentário de viagens, né? Porque envolve justamente esse tete-a-tete, né? Essa experiência em primeira mão, que é algo, enfim, insubstituível até hoje, né? Agora com o coronavírus a gente está vendo bastante isso, né? Todo mundo confinado, enfim. E ao mesmo tempo, né? Eu tenho, então, ultimamente esse catálogo de diferentes experiências sendo ofertadas por aí, né? Se a gente for ver, a gente vive numa certa ideia de economia da experiência, né? Todo mundo buscando capturar a atenção das pessoas, buscando produzir alguma coisa que seja memorável, que seja possível a partir da qual contar uma história, buscando se vincular com as identidades, né, do seu público e buscando esse relacionamento, né? Acho que a própria palavra engajamento diz um pouco sobre isso, né? Então, essa ideia aqui do Airbnb, né, que além de hospedagem, eles também ofertam passeios turísticos, né? E justamente eles procuram essa questão aqui, né? Essa conexão com as pessoas que têm uma paixão em comum. Então é justamente essa questão da identidade, vinculando isso, né? Aqui, e aí vai muito também a ideia de segmentação de mercado, né? Então o quanto a experiência turística hoje em dia ela se transforma para ser algo cada vez mais específico, né? Ao invés de eu ter um pacote mais genérico, eu tenho esses nichos, né? E esses direcionamentos bastante fortes, né? O homem-aventura, o viajante no tempo, né? A pessoa que gosta de artes, de balé, o outro que gosta de experimentar vinhos na cidade, enfim. E isso daqui, de alguma maneira, são produtos que o Airbnb oferece que a pessoa pode fazer, né? Uma aula de balé, ou conhecer uma adega, enfim, né? Uma aula de surf, diferentes coisas nesse sentido. Né? Então, isso tudo faz parte dessa ideia de programa que a gente está comentando aqui, né? Que pode ser uma coisa, de alguma maneira, simples e bastante comum, como tirar uma foto na frente de um site que eu digo um atrativo, né, reconhecido,
porque isso tem todo esse vínculo que a gente estava comentando aqui, né, de se vincular à identidade daquela pessoa a esse atrativo, de dizer que ela esteve lá, que ela participou desse ritual de alguma maneira assim, né, e que foi ela que esteve ali, não foi uma foto do Google ou outra coisa, né, tem isso de estar presente. Como pode ser uma coisa bastante inusitada, né, como esse andar de bicicleta dentro do mar, né, isso aqui é na Croácia. Tá? Então acho que toda essa parte aqui ela engaja, né, muito essa questão, por um lado, de ser um episódio que tem que ser poderoso o suficiente para entrar na memória de longo prazo, né, alguma coisa que eu me recorde, não sei, que eu vou me esquecer logo em seguida, uma coisa diferente. Tem essa questão da atenção, né, de um fluxo de fantasias e de sentimentos, né, e novamente, né, retoma essa ideia tanto de um programa de viagens quanto de um produto, como eu já comentei, que a gente tem que organizar, tem que vender, enfim, e de um projeto que a gente tem que organizar, né? E de alguma maneira, né, essa experiência e as motivações de viagem também, elas estão vinculadas a esses dois grandes fatores, né, o fator que a gente chama de push and pull, né? Por um lado, eu tenho o que está push, né, no sentido de empurrar, que no inglês é sempre diferente, às vezes dá né, enfim, push é empurrar, né? Então o que está fazendo com que aquela pessoa vá viajar? O que ela está buscando, né, no certo sentido? Alguma coisa que é diferente do cotidiano dela e que está atraindo a atenção dela, né? E por outro lado tem o pull, né, aquilo que está de alguma maneira atraindo ela, fazendo com que ela seja imantada, digamos assim, para esse local, né? Então aqui o que está no push, né? O que está estimulando ela a partir, e aqui o que está estimulando ela a ir para um determinado lugar, né? Então, algumas clássicas questões aqui, como por exemplo relações interpessoais, motivações culturais, prestígio, questão física, né? Não sei, a pessoa precisa de descanso. Então eu posso de alguma maneira estar me sentindo esgotado e eu quero descansar, e quando eu penso em descanso eu penso em ir para a praia, por exemplo. Isso pode ser um fator push, né? Ao mesmo tempo eu tenho uma série de praias. Quando eu vejo que tem uma praia que é próxima à minha residência, que de alguma maneira vai ao encontro das ideias que eu tenho de ser uma boa praia, né? Não sei, particularmente para mim, alguma com água bom, limpa nem se fala, né? Mas calma, que tenha bastante espaço, né? Com alguns serviços, mas não tantos assim, que seja uma coisa muito tumultuada, né? E aí eu vou ter, né, alguns destinos que acabam se enquadrando nesse sentido e que vão me atrair para isso, né? Então eu tenho esses dois grandes fatores aqui assim, né? E aí então, né, aquilo que eu tinha comentado já dos três eixos, né, do descansar, do descobrir e do se divertir, ou do brincar, né, que vai procurar em geral vincular emoções, a questão desse vínculo direto, dos laços sociais que são estabelecidos durante a viagem, seja entre o viajante e o destino, quanto entre os próprios viajantes, né, como por exemplo uma viagem em família ou uma viagem em casal, que muitas vezes é uma maneira de solidificar esses laços, né, longe do cotidiano, ou a própria ideia de significado que essa viagem vem a ter, né. Aqui eu deixei o link para uma pesquisa de tipos de visitante do Canadá, depois se vocês quiserem dar uma olhada, podem botar no Google Translator ali, né, e ele vai procurar identificar alguns tipos de viajante, vai procurar daí direcionar, né, alguns produtos turísticos do Canadá específico para esses tipos de viajante, né. Então eu tenho, por exemplo, os exploradores que gostam de aventura, eu tenho pessoas interessadas numa questão mais cultural, de conhecer os ritos e a cultura local, enfim, tem diferentes tipologias, né. Então, bom, esse foi o primeiro vídeo que eu falei genericamente sobre essa parte do imaginário, né, da gente conhecer bem quem é esse nosso visitante e estabelecer essa ideia de um programa de viagens, tá?